Oi, tudo bem com você? Mais uma vez estamos aqui gravando um vídeo, conversando, trazendo fatos que interessam a todos nós, né? Como pessoas. Vamos seguindo. Bom, gente, esse tema de hoje é um tema muito recorrente, principalmente entre as famílias, mas acontece também na relação com os colegas de trabalho, acontece também com pessoas conhecidas, com pessoas que, sei lá, que apenas se viram em determinado momento, mas que, sabe, quando uma não vai com a cara da outra e aí continua, meio que rusga, velada. Mas acontece principalmente, sim, dentro das famílias, que é quando uma pessoa para de falar com a outra como castigo, como se fosse uma forma de castigo. Isso é bastante comum. E, gente, olha só, não leva a nada. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho. Você já se inscreveu nesse canal? Não! Ah, eu estou contando com isso, sabia? Então, inscreva-se no canal, acesse o sininho para você ficar sabendo sempre que eu postar um novo vídeo e também dê um joinha, diga que gostou desse vídeo. Não gostou? Comente, diga por que você não gostou, o que ficou faltando, em que esse assunto não te agradou. Nossa, isso vai me deixar muito feliz. Vamos então seguir o tema de hoje: silenciar como forma de punição ao outro. Isso acontece normalmente quando duas pessoas travam um diálogo difícil, ou discutem, ou mesmo brigam, partem para as vias de fato, como se diz, né? Mas, de qualquer forma, a resposta que, principalmente, assim, os dois se recusam a falar um com o outro, mas sempre tem uma pessoa, uma das partes que é mais veemente nessa questão. Ela não quer falar com a outra pessoa. E por que ela não quer falar com a outra pessoa? Ela não quer falar para punir, para que a outra pessoa pare para pensar e diga: não, fulana tem toda a razão, é da forma que fulano fez que é o certo, eu estou errada, ou eu estou errado, então eu vou falar com ela e tudo irá se resolver. Sim, essa é uma consequência do silêncio que pode acontecer. Mas e quando a outra pessoa também opta por fazer silêncio, ou seja, uma fazendo silêncio, a outra também fazendo silêncio e as duas caladinhas? Aí é claro que a relação vai ficar muito prejudicada, principalmente se tratar de uma relação familiar, concorda? Porque dentro da própria casa, duas pessoas vão estar de cara virada uma para a outra. Gente, isso é uma grande perda de tempo. Depois, quando a gente amadurece, que chega lá para frente na nossa vida, a gente percebe o quanto de tempo foi perdido com essas discussões, com essas desavenças, com essa falta de diálogo, enfim, tudo isso que atrapalha uma harmonia familiar. Ou uma harmonia no trabalho, ou na escola, ou na faculdade. Enfim, uma harmonia com quem quer que seja, que a gente se recusa a falar. Mas até que ponto, quando a gente quer usar o silêncio como um castigo, é realmente eficaz? Ou seja, até que ponto isso vai resolver o problema? De uma maneira em geral, pelo contrário, o problema se agrava. A situação fica ainda mais delicada. Um não fala com o outro não fala com um. Por quê? Porque eu só vou falar com ele se ele pedir desculpa primeiro. Eu só vou falar com ele se ele reconhecer que errou.
Eu só vou falar com ele se antes ele vier falar comigo. Eu só vou falar com ele se eu estiver precisando de alguma coisa. Como eu não estou precisando, graças a Deus, esqueça, eu não vou falar com ele. Há também gente que diz assim, não, eu não vou falar com ele ou com ela, não vou falar, porque a gente chega sempre no mesmo ponto, sempre na mesma discussão, então não adianta falar. Gente, tudo isso é uma desculpa, é uma forma que a pessoa tem de manter o seu orgulho, a sua crença de que ela mesma está certa, que só ela está certa, que o outro é que é o errado, e não aceita ponderar, não aceita pensar, discutir a respeito, retornar um diálogo. Talvez até, deixemos isso para lá, conversemos sobre outras coisas, passemos adiante. Mas isso realmente é muito complicado. Aliás, iniciar um diálogo com qualquer pessoa é complicado. Com uma pessoa desconhecida, com uma pessoa que você está vendo ali naquele momento, com uma pessoa que você foi apresentada ali naquele momento, ou ainda isso, com uma pessoa com a qual você discutiu. Então, iniciar esse diálogo é algo muito complicado. E isso muitas vezes afugenta as pessoas a iniciarem, a dar o pontapé nessa reconciliação, digamos assim. Reconciliação essa que só trará benefícios, porque é claro que, como sempre, enquanto nós estamos alterados, quando nós estamos com a nossa mente ligada a algo que não é agradável, por exemplo, um corte numa relação, um corte em uma amizade, enquanto isso acontece, nós não estamos em pleno equilíbrio. Então isso nos desfavorece. Nossa tomada de decisão, nossas escolhas, não é mesmo? Porque enquanto a gente não resolve as arestas, né, que sempre existem na nossa vida, né? As arestas seriam os pontos fora da curva que a gente precisa aparar para deixar tudo redondinho, funcionando. Então essas arestas, essas pontas que estão sobrando, precisam ser retiradas. E quando a gente aprende que não custa nada a gente dar o primeiro passo para retirar esses pontos que estão dificultando, quando a gente percebe isso é muito mais fácil. Fica muito mais fácil. Por quê? Porque a gente se conscientiza, olha, eu estou fazendo o melhor, eu estou fazendo a minha parte. Se a outra pessoa não quiser responder, não quiser manter o diálogo, paciência, problema dela. Aí já não é mais uma questão daquela pessoa que iniciou, digamos assim, o silêncio como castigo. Esse castigo, digamos assim, ele é uma atitude infantil. Normalmente as crianças agem assim, quando elas se sentem incomodadas. Quem não se lembra do Belém, Belém, para nunca mais ficar de bem? Era uma resposta que a criança dava à incapacidade que ela tinha de mudar a opinião do coleguinha, da coleguinha. Então, ela ficava de mal. Só que no caso da criança, isso durava muito pouco. Passavam-se, sei lá, alguns minutos, algumas horas no máximo. E aí estavam ela ali de novo brincando e conversando e trocando ideias uma com as outras. Já com os adultos, isso é mais difícil, porque sempre tem aquela questão do orgulho ferido, sempre tem aquela questão de que, não, se ele quiser falar comigo, ele que venha. Então, mais do que nunca, é preciso a gente estar consciente que não é nada agradável e nada saudável a gente perder tempo nessa vida. Não é nada benéfico. Já viram como os tempos voam? Já viram como as pessoas fazem parte do nosso ciclo e amanhã elas vão embora?
seja por um motivo ou seja por outro. E aí, tarde, né, para restabelecer um diálogo, tarde para falar algo que possa reconstituir aquela amizade ou aquele relacionamento. Não é um pouco tarde. Imagine então dentro da família, quando é claro que os integrantes dessa família se amam, é claro que eles querem muito bem do outro, e acontece uma coisa dessa e de repente, infelizmente, pode acontecer até uma separação definitiva, um óbito. Imagine o remorso a se guardar diante do fato de que não foi estabelecido um diálogo, não é mesmo? Então, tudo isso a gente tem que estar atento. Não perder tempo com as coisas que nos impedem de avançar, de buscarmos, eu falo sempre isso, o nosso equilíbrio. Porque se a gente for pensar, o equilíbrio, a paz, é a felicidade, é a própria felicidade. Se não tem nada me afligindo, se eu estou em paz, se tudo ao meu redor está em paz, eu estou feliz. Não é isso? Felicidade seria isso? Ou felicidade para você o que é? É algo mais forte, mais veemente, mais durável? Diga para mim, o que você acha que é a felicidade? Por quê? Porque aí nós podemos conversar a respeito em um outro vídeo. Tá? Espero aqui o seu comentário. Para você, o que é felicidade? Ou para você, vale a pena parar de falar como forma de castigo? Principalmente uma criança, ela jamais entende isso. Jamais. Quando se para de falar com uma criança, ela entende que ela não é amada, que ela não faz parte daquele sistema, daquela família, como seria o certo para ela. Curta esse vídeo se você gostou, comente, diga o que você achou, o que é para você essa tal felicidade e também inscreva-se no canal, acesse o sininho, você sempre vai ficar sabendo quando tiver um vídeo novo. Beijo, até a próxima!